Boa noite, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Que possamos ser abençoados com essa devocional nas regiões celestiais de Cristo Jesus, possa habitar nos vossos corações e em toda a sua vida. Vamos ler, irmãos, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7 ao verso 11. Mateus 7, verso 7 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou que, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O título de hoje dessa devocional, irmãos, a gente pode encontrar a persistência na oração. O Filho de Deus que ora pelo que pede, lhe será dado, lhes dando conforme o que é bom aos olhos do Pai, e não mal. Mateus foi quem escreveu esse evangelho, ou também é chamado de Levi. Ele era judeu, e como um bom judeu, ele orava muito, até porque não era fácil passar opressão pelo Império Romano em que eles estavam vivendo ali. Então ele foi considerado um evangelho da igreja, pois nos traz uma tríplice tarefa de defender suas crenças contra os ataques judaicos no meio da comunidade, de instruir os novos convertidos a saírem do paganismo e ajudar os seus membros a viverem uma vida comunitária disciplinada, desde o pequeno até o adulto. Deus cumpria aquilo que Ele queria dizer por meio dos profetas. E hoje é através de nós, pela pregação e pelo ensino da palavra. E a oração também deve ser ensinada a todos que o adoram, que adoram a Deus. Esse evangelho é um manual de instrução de fé para os judeus novos convertidos que ali estavam. Mostrar que a palavra do Senhor não são apenas ditos, mas também devem expressar atitudes pela vida da pessoa. Cristo ele percorria toda a Galiléia ensinando, pregando, curando, falando, orando. O discípulo de Jesus, ele não deve se cansar nunca de pedir. Ele não deve se cansar de buscar a Deus, de buscar, de bater a porta em meio à oração. Devemos ser persistentes ao se dirigir ao dono do trono da glória, pois todo aquele que insiste na oração tem alguma resposta do seu clamor. O Pai Celestial começa a distribuir as suas bênçãos àqueles que se colocam inteiramente em sua dependência, como por exemplo da oração da viúva oprimida, que orava sempre e nunca esmorecia, como podemos ver lá em Lucas 18, verso de 1 a 7. O nosso Deus é como se fosse o nosso Pai, e nós, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, é como se fosse o seu filho. Um pai, ele nunca dá aquilo que será mal para um filho. Um filho, por exemplo, menor, que quer ir sozinho para a piscina, ele corre sérios riscos, porque para os olhos dele parece ser bom, mas para o pai, que sabe da responsabilidade de um filho pequeno ir para a piscina sozinho, ele corre risco de vida. Um pai amoroso nunca dará uma faca para uma criança de 5 anos brincar. Um pai sábio jamais deixará seu filho brincar com uma serpente venenosa, ao invés de deixá-lo brincar com um coelho de pelúcia, por exemplo. O nosso Pai Celestial jamais dirá sim para você, para aquilo que pode machucar o seu filho, jamais dirá sim para aquilo que possa destruir o filho, né? Enfim, Ele vai dizer sim com aquilo que ele pode ser abençoado. Mas também Deus, na sua graça e misericórdia, quando vê aquele pedido
pode estar ao alcance esse pedido pode estar ao alcance dos seus filhos, as respostas às orações começam a ser positivas. Não há nenhum problema de pedir em suas orações. Quando se pede, se demonstra o desejo que se tem por algo. Quando se busca em meio à oração, é quando se procura por algo que está difícil alcance, não está a bater a porta. Quando o que se procura está trancado, não está aberto. Deve-se pedir, buscar e bater a porta daquilo que parece inalcançável aos nossos olhos, pois Ele é o Deus do impossível. Mas Deus, Ele possui a chave dessa vitória. Ele possui a chave dessa porta. E Ele pode abrir para todo aquele que se coloca na sua dependência, na sua vontade e nos seus caminhos. Uma pessoa espiritual, ela vai orar continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Quanto mais se ora, mais se há desenvolvimento espiritual na vida daquele que roga a Deus. A oração ela é fundamental na vida de uma pessoa que tem fé e vida com Deus. Não é para somente satisfazer as nossas necessidades por nossa vontade própria, mas sim que deve estar na dependência da vontade de Deus. Irmãos, não vamos esquecer de orar por aqueles que estão passando por problemas seríssimos nessa era em que vivemos, nessa situação em que estamos, nas circunstâncias. Pessoas que estão nesse momento buscando uma cura, estão no leito de um hospital por causa do coronavírus, do novo coronavírus, precisando da sua e da minha oração. Talvez não há nada que possamos muito fazer em atitude, mas podemos fazer espiritualmente orando, em espírito e em verdade com o nosso Deus, pois Ele é Espírito. E aí podemos adorar esse nome que é totalmente santo e colocar diante dele as nossas orações, as nossas preces, para que pessoas possam estar sendo abençoadas por Deus. E se for assim, da vontade de Deus, possa trazer a cura a essas pessoas que estão no hospital nesse momento, ou que estão em casa também, passando dificuldade. Podemos ver que em Tiago 4,3 vai dizer: pedis e não recebereis, porque pedis mal. Podemos ver, meus irmãos, algumas orações que não se encaixam no tipo de oração e vida voltados para Deus. Essas pessoas estão usando de forma errada a oração para com Deus. E aí as pessoas querem orar para querer o mal do próximo, para passar a perna no próximo. Isso está errado. A oração para alfinetar os outros também está errado. A oração para denegrir a imagem do outro ou para exaltar o próximo de uma forma exagerada, quando somente Deus deve ser exaltado. Ou seja, orações em que se está com o coração voltado ao pecado, ao erro, e a vida em uma contínua pecaminosidade, de forma errônea. Jesus nos diz que devemos persistir em nossa busca de Deus. Não faltam as pessoas que se rendem depois de alguns esforços sinceros e concluem que sua dependência deva ser somente em Deus. Nessa época difícil que nós estamos vivendo, temos que colocar as nossas vidas totalmente na dependência de Deus. Chegar a conhecer Deus demanda decisão, e Jesus assegura que nossos esforços serão premiados. Não se renda em seus excessos, busque encontrar-se com Deus. Siga-lhe pedindo mais sabedoria. Peça sabedoria a Deus, peça paciência, conhecimento, amor, compreensão. Peça a cura. Por que não? Peça a cura e Deus pode lhe dizer um sim, e se Ele quiser, Ele pode imediatamente curar aquele que está moribundo, que está quase morrendo em uma cama, está no hospital agora passando essa necessidade, essa falta de que Deus Ele está acima de tudo e de todos, inclusive da palavra do próprio médico. Ore de coração contrito a Deus. A oração ela deve ser uma oração intercedendo pelo próximo. A oração que demonstra zelo pelos outros. A oração que demonstra um amor para com as pessoas. Ou seja, orações em que o coração esteja santo e contrito ao Senhor. A Bíblia
Bíblia ensina, né, que a gente tem que saber pedir. E aí Ele vai dar, vai abrir a porta para que possa ser concedido esse pedido. E aí, meu amigo, só vem agradecimento. Com o sim ou com o não, devemos agradecer a Deus. Uma coisa boa a se pedir, por exemplo, são os dons e talentos espirituais. São dádivas divinas dadas aos homens que creem em seu nome, que creem em Jesus. Alguns acreditam que Deus não ouve oração. Acham que Deus não está ouvindo. Acham que Deus colocou todos no mundo e sumiu, como se tivesse abandonado aos homens. É mentira. O nosso Deus, ele não é mentiroso. A gente pode ver isso lá em Números 23, 19, Tito 1, 2. Deus, ele responde à oração de um filho, ainda que seja um não, por exemplo. Deus, ele é muito maior que a nossa consciência, maior do que aquilo que desejamos em nossos corações, como está em 1 João 3,20. Cristo, ele nos está mostrando o coração de Deus, o Pai. O não é egoísta, às vezes invejoso, nem avarento. Não temos que mendigar, nem nos arrastar quando vamos com nossas petições para com as pessoas. Só tem um que necessita que a gente possa se arrastar e se humilhar, é Deus. Esse Deus, ele é um Pai que te ama, ele é um Pai que compreende o que você está passando. Ele cuida, ele conforta. Se os homens eles podem ser bondosos, ainda que seja uma imagem distorcida de Deus, a gente busca a cada dia ser melhor no amor, na bondade. Imagine quão bondoso é o nosso Deus, o Criador de tudo. Ele é bom. Ele é um Deus, ele é um Pai amoroso, bondoso e benigno. Podemos ver homens maus dando boas dádivas aos seus filhos, como diz a palavra de Deus. O Pai Celestial de todos nós saberá sem erros nos dar sua graça e misericórdia para conosco. O Filho de Deus que ora pelo que necessita lhe será dado, lhes dando o que é bom e não mal, e fazendo aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Você pode orar a esse glorioso Deus e pedir a salvação para a sua vida. E você pode pedir diretamente a Deus essa salvação. Não precisa alguém interceder por você, mas Deus. E você pode ir direto com Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 10, de 9 a 10, vai dizer que você pode ter o seu pedido em oração, dizendo com a sua própria boca, se confessares com o teu ser ao Senhor Jesus em teu coração. Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e aí serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E essa é a devocional, irmãos, de hoje. Peço que possamos nesse momento orar. Você pode abaixar sua cabeça e orar diante de Deus. Senhor, meu Deus eterno Pai, graças te damos. Que possa, no nome de Jesus, ó Pai amado, estar a abençoar, Senhor, meu Deus, aqueles que estão em aflito no hospital, Pai amado. Te peço pela vida da mãe da Renata, Pai amado, a tia Rita. Vem dar a cura a ela, se fosse da tua vontade. Abençoa a vida dela, Senhor, meu Deus. Da tia Célia, Senhor, meu Deus, abençoa também. Pai querido, tu possa trazer a vida a ela, dar a salvação, dar a cura que ela necessita, Pai amado, no nome de Jesus. Pai, pelo tio Raimundo, Senhor, meu Deus, abençoa a vida dele, Pai querido, para que ele possa melhorar a cada dia mais. Queremos te agradecer porque ele já saiu do leito do hospital. Te pedimos também no nome de Jesus, Senhor, que tu possa abençoar, meu Deus, a vida da mãe do irmão Fred, Pai, a dona Terezinha. Vem abençoar a vida dela. Não sei o que ela se passa com ela, mas tu sabes. Vem abençoar a vida dela. Te peço no nome de Jesus também, ó Pai amado, pela vida da mãe e do irmão Carvalho, ó Pai amado. Vem abençoar eles dois. Tu sabe o que eles estão passando, sabe a necessidade deles dois, ó Pai amado. Dá a tua cura para a vida deles, Pai. E vem abençoar, Pai, todos aqueles que nesse momento estão passando alguma dificuldade por causa do novo coronavírus. Vem abençoar aqueles, ó Pai, que está passando alguma necessidade, ó Pai amado, de alimento, alguma necessidade financeira, alguma necessidade de uma cura, de uma doença, Pai amado. Enfim, ó Pai amado,
possa abençoar todos esses, ó Pai, de um emprego que está necessitado. Pai, que Tu venha ajudar, ó Pai, que Tu venha ser um Deus bondoso, amoroso, caridoso, Pai, para conosco, ó Pai amado. E eu sei disso que Tu és, ó Pai, porque Tu dá o Seu Filho, Pai, para todo aquele que nele crê, para não perecer, para que possa ter a vida eterna, possa ter a salvação. Tu possa ouvir no nome de Jesus as nossas orações, ó Pai. Possa abrir a porta para que possamos ser atendidos por Ti, Senhor Deus, e que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado, adorado e louvado para todos sempre. E é no nome de Jesus, ó Pai amado, que nós oramos Te pedindo, ó Pai amado, por essas famílias e pelas famílias que estão aqui na igreja, Pai amado. Aqueles que são de risco, não podem comparecer, mas Tu vai estar abençoando também a esses, Pai amado, porque Tu és um Senhor de força, de fortaleza. É um Senhor que nos motiva a cada dia em meio às tribulações. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém.